O incomum cometa em forma de chifre, conhecido por várias explosões recentes, estará visível no céu noturno até o final de março, e os astrônomos esperam que o chamado Cometa do Diabo apareça durante um raro eclipse solar total em 8 de abril, apenas em partes do hemisfério norte. Gosta deste tipo de conteúdo? Então, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao Por que o cometa dinâmico, que foi comparado à espaçonave Millennium Falcon dos filmes A Guerra nas Estrelas, assume uma forma explosivamente ativa permanece um mistério para os cientistas. Mas o corpo celeste faz cerca de uma órbita ao redor do Sol a cada 71 anos ou mais, como o cometa Halley, tornando esta uma oportunidade única na vida de observá-lo de perto. Dado que o cometa não passa pela Terra durante décadas, as observações coletivas dos astrônomos poderão fornecer informações importantes sobre a verdadeira natureza e comportamento de Ponsbrookes. Oficialmente conhecido como Cometa 12P Ponsbrookes, o objeto fará a sua maior aproximação ao Sol no dia 21 de abril, a uma distância de 74,4 milhões de milhas, 119,7 milhões de quilômetros, da nossa estrela. O cometa fará então a sua maior aproximação à Terra no dia 2 de junho, mas estará a 139,4 milhões de milhas, 224,4 milhões de quilômetros, do nosso planeta e não representará nenhuma ameaça. Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, e David Farnochia, engenheiro de navegação do Laboratório de Propulsão Terrestre, os últimos 10 dias de março oferecem o melhor dia de visualização para quem vive no hemisfério norte. O cometa irá brilhar ligeiramente à medida que se aproxima do Sol e deverá ser visível a olho nu no oeste, cerca de 1 hora após o pôr do Sol, disseram Chodas e Farnochia num e-mail conjunto. Você deve ir para um local longe das luzes da cidade e onde tenha uma visão desobstruída do horizonte oeste. Binóculos são recomendados, pois pode ser difícil localizar o cometa sem eles. Depois de 2 de abril, espera-se que o cometa se mova para o céu diurno e não será visível para os observadores noturnos, mas será visível quando a sombra da Lua obscurecer temporariamente a face do Sol em 8 de abril. O cometa estaria a cerca de 25 graus do Sol eclipsado, disseram Chodas e Farnochia por e-mail. O cometa deve ser bastante fácil de encontrar durante um eclipse solar total, assim como vários planetas, mas durante esses 4 minutos o foco deve estar no próprio eclipse. Após a maior aproximação do cometa ao Sol, ou periélio, no final de abril, o corpo celeste move-se para o céu noturno meridional e só é visível no hemisfério sul. 2 prolíficos descobridores, Jean-Louis Pons e William Robert Brooks, observaram pela primeira vez de forma independente o cometa Diablo em 1812. O cometa provavelmente fez muitas viagens ao redor do Sol ao longo de milhares de anos, muito antes de os astrônomos pensarem nos cometas como algo mais do que o rios estranho na atmosfera, disse o Dr. Dave Seleicher, astrônomo do Observatório Lowell, no Arizona. Os astrônomos estimam que o enorme cometa tenha de 10 a 20 quilômetros de diâmetro, disse o Dr. Ted Careta, astrônomo de pós-doutorado no Observatório Lowell. O convidado raro tem a aparência verde comum à maioria dos cometas porque contém moléculas de carbono diatômicas que absorvem a luz solar e emitem uma cor que parece verde da nossa perspectiva, disse Seleicher. Ponsbrookes recentemente chamou a atenção dos astrônomos ao mostrar um comportamento fascinante que fazia os cometas parecerem chifres e passarem pelo nosso sistema solar. O cometa passou por diversas explosões nos últimos 8 meses, ejetando gás e poeira. Embora tais liberações não sejam incomuns em cometas, e outras tenham sido observadas na forma de uma lua crescente ou de Pac-Man, é difícil dizer o que é normal para Ponsbrookes. Eu diria que é incomum em termos do número de explosões, disse Seleicher. Por outro lado, não é como se você tivesse bons registros do passado para realmente saber o que é típico.
E como ocorreram algumas explosões nos últimos 8 meses, suspeito que isto seja claramente normal para Ponsbrookes. Os cometas são pedaços de poeira, rocha e gelo que são, em sua maioria, restos da formação do sistema solar. Eles também contêm elementos congelados, como dióxido de carbono e monóxido de carbono. Os cometas aquecem e brilham à medida que se aproximam do Sol, disse Schleicher, e alguns dos gases congelados retidos nos cometas não precisam de aquecer muito antes de começarem a evaporar. Acreditamos que o principal impulsionador é, obviamente, o aquecimento solar, disse ele. O cometa está chegando, ele está no frio há anos. O calor funciona de cima, onde quer que haja gelo de dióxido de carbono ou monóxido de carbono. Os astrônomos suspeitam que as células de Ponsbrookes se formaram durante eventos repetidos quando o calor vaporiza o material dentro de um cometa, causando o aumento da pressão e a ruptura da superfície. Embora a explosão de gás não seja visível aos telescópios, a poeira que ela cria causaria os eventos observados em Ponsbrookes, disse Schleicher. Os cientistas rastrearam os jatos de material libertados durante a erupção do cometa até a sua superfície em 2 regiões de origem. Os astrônomos estão intrigados sobre por que toda a superfície não enlouquece, disse Schleicher. As observações sugerem que o gelo cobriu a maior parte da superfície ou que o gelo evaporou, deixando apenas sujeira para trás, mas os astrônomos ou não têm certeza de qual desses mecanismos está acionando, disse ele. A série coincidente de eventos provavelmente contribuiu para a aparência distinta de Ponsbrookes, mas também pode ser devido à nossa perspectiva do cometa, disse Careta. Estes são objetos tridimensionais, disse Careta. Quando fotografamos o céu noturno, nós o fotografamos com uma gama limitada de cores, todas achatadas em 2 dimensões. Fazem coisas que poderiam fazer todo o sentido para você se você pudesse caminhar e olhar para ele de alguns ângulos diferentes mais complicados do que realmente são. Os astrônomos rastreiam Ponsbrookes na esperança de aprender mais sobre sua taxa de rotação ou a velocidade com que os cometas se movem no espaço. Ponsbrookes tem um período orbital de 57 horas, mais longo do que o esperado, e os astrônomos querem saber se os jatos de material ejetados do cometa o aceleram ou desaceleram. Mas Schleicher recomenda ficar de olho no cometa agora, não durante o eclipse. Em todos os meus anos, vi muitos cometas. Só vi 2 eclipses totais e este é o terceiro. A primeira vez que vi foi em 1991, em Baja. E foi simplesmente extraordinário. Lembro-me de ter comentado que não é de admirar que seja considerada a visão mais incrível do céu que qualquer pessoa na Terra pode ver. Entre na trajetória e veja-a como um todo. Você não sabe até ver. Agradeço a todos que permaneceram até aqui e não se esquece de deixar o like e se inscrever em nosso canal.